IPCA mais 7% é um bom investimento? Entenda como funciona. Capítulo 1. O que é o IPCA? IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é o principal indicador da inflação no Brasil, medindo a variação dos preços de uma cesta de bens e serviços consumidos pelas famílias brasileiras. Em outras palavras, ele reflete o aumento dos preços no dia a dia, como alimentos, transporte, energia elétrica, entre outros. Por exemplo, se o IPCA de um ano for de 5%, isso significa que, em média, os preços dos produtos e serviços aumentaram 5%. Então, um investimento que oferece IPCA 7% estaria, teoricamente, te dando um retorno de 7% acima da inflação, ou seja, um ganho real de 7%. Capítulo 2. O que significa IPCA 7%? Essa é uma fórmula que busca garantir que seus ganhos sejam sempre superiores à inflação, adicionando uma taxa fixa de 7% sobre o IPCA. Ou seja, se o IPCA for de 5%, o rendimento total seria de 12% ao ano. A proposta parece bastante atraente, não é? A combinação de um retorno garantido com a proteção contra a inflação é, sem dúvida, algo que chama a atenção de muitos investidores. Contudo, é preciso estar atento a alguns pontos cruciais que podem transformar essa promessa em um risco oculto. Capítulo 3. A armadilha da rentabilidade fixa. Aqui começa a pegadinha. Quando um investimento promete uma rentabilidade fixa de IPCA 7%, ele está assumindo que a inflação vai ser sempre previsível e estável. No entanto, a realidade da economia é bem mais volátil. A inflação pode subir ou cair de forma imprevisível, o que impacta diretamente no retorno real do investimento. Por exemplo, se o IPCA de um determinado ano for muito baixo, digamos 3%, o retorno final do seu investimento será de apenas 10% ao ano. Parece bom? Talvez, mas a rentabilidade real é bem mais baixa do que você imagina, especialmente se a inflação começar a aumentar nos anos seguintes. Além disso, essa rentabilidade fixa não leva em consideração a possível desvalorização do poder de compra ao longo do tempo. Quando a inflação está alta, a promessa de um IPCA 7% pode não ser o suficiente para proteger o valor real do seu dinheiro. Capítulo 4. A importância de entender a rentabilidade real. E é aqui que entra um conceito fundamental: rentabilidade real versus rentabilidade nominal. A rentabilidade nominal é aquela que o investimento promete, como IPCA 7%. Mas o que realmente importa é a rentabilidade real, que é o quanto o seu dinheiro vai crescer depois de descontada a inflação. Se o IPCA for 5% e o retorno do seu investimento for de IPCA 7%, seu rendimento nominal seria de 12%. No entanto, se a inflação aumentar para 10% no próximo ano, o seu retorno real será de apenas 2%. Ou seja, esse ganho de 7% sobre o IPCA pode se transformar em um valor insignificante, ou até mesmo negativo, se a inflação for maior do que o esperado. Capítulo 5. A volatilidade do mercado e o risco oculto. Outro ponto importante é que esses investimentos atrelados ao IPCA 7% podem não ser tão fixos quanto parecem. Muitos produtos que oferecem essa rentabilidade estão sujeitos à volatilidade do mercado financeiro, o que pode afetar diretamente os retornos. Ou seja, pode acontecer de, ao longo do tempo, você não conseguir atingir esse retorno garantido de 7% por causa das oscilações no mercado. Por exemplo, se o produto investe em títulos públicos, ações ou outros ativos financeiros, a rentabilidade poderá variar conforme o desempenho desses ativos. Isso significa que, mesmo que a promessa seja de IPCA 7%, o risco de perder parte do seu dinheiro existe, e você deve estar preparado para essa possibilidade. Capítulo 6. Os impostos e taxas que consomem seus ganhos. Muitas vezes, os investidores se concentram apenas na rentabilidade bruta, sem considerar quanto será retirado em impostos ou taxas de administração. A rentabilidade do IPCA 7% é bruta, ou seja, antes dos descontos.
A tributação sobre os investimentos pode ser pesada, dependendo do tipo de produto, como o imposto de renda, que pode chegar a até 22,5% em investimentos de curto prazo. Além disso, taxas de administração e de custódia podem reduzir ainda mais o seu ganho. No final das contas, o rendimento líquido pode ser muito abaixo do que você imaginava. Capítulo 7. A longo prazo. O impacto da rentabilidade insuficiente. O que acontece se você continuar investindo em produtos com IPCA 7% por anos a fio? A longo prazo, a rentabilidade prometida pode não ser suficiente para atingir seus objetivos financeiros. Imagine que você tenha uma meta de acumular um montante considerável para a aposentadoria ou para a compra de um imóvel. Se a rentabilidade real do seu investimento não for robusta o suficiente, mesmo com a proteção contra a inflação, você pode acabar ficando para trás. Os juros compostos, um dos maiores aliados do investidor, exigem uma rentabilidade superior à inflação para gerar riqueza a longo prazo. Capítulo 8. Alternativas mais vantajosas. Produtos como ações, fundos imobiliários ou até mesmo investimentos no exterior podem proporcionar rentabilidades superiores e mais consistentes do que a fórmula IPCA 7%. Claro, esses investimentos podem envolver mais riscos, mas com uma estratégia bem definida e uma boa diversificação, você pode obter resultados bem mais expressivos ao longo do tempo. A chave é compreender que o mercado oferece diversas opções que, com o planejamento adequado, podem proporcionar um retorno superior à simples correção pela inflação. Capítulo 9. Conclusão e dicas finais. Em resumo, a promessa de IPCA 7% pode parecer atraente, mas esconde diversas armadilhas que você precisa considerar antes de investir. A rentabilidade nominal nem sempre reflete a rentabilidade real, e os riscos envolvidos podem ser maiores do que você imagina. O segredo para garantir um bom retorno financeiro é entender as implicações dessas ofertas e diversificar seus investimentos. Minha dica final: estude a fundo cada oportunidade e busque sempre produtos que ofereçam um equilíbrio entre segurança, rentabilidade e riscos controlados. Investir bem é um processo de aprendizado constante.